Como sempre, 2025 teve muitos eventos estranhos e misteriosos. Alguns foram resolvidos rapidamente, mas muitos começaram o novo ano com mais dúvidas do que respostas sobre os acontecimentos. Número 10. Ao meio-dia de uma segunda-feira em abril, as luzes se apagaram em Espanha e Portugal. Elevadores pararam e hospitais usaram geradores de emergência. O blackout na Península Ibérica durou menos de 24 horas, mas pode ter custado vidas. A causa dos blackouts ainda está sendo investigada. Em 28 de abril de 2025, a manhã era comum para a maioria na Espanha e Portugal. Pouco depois do meio-dia, responsáveis pela rede elétrica notaram oscilações incomuns na frequência. A rede opera normalmente a 50 Hz e deve ser estável. Oscilações pequenas são normais, mas medidas são tomadas para reduzi-las. 10 minutos depois, os funcionários notaram novas oscilações e novamente agiram para estabilizar a rede. Tudo ia bem, mas pouco após 12h30, a energia caiu e a rede falhou. Os sistemas de segurança das usinas que deveriam entrar em ação não funcionaram. A energia na Espanha quase se esgotou, pois o país também abastece grande parte de Portugal. Portugal também teve blackout em Andorra e França. A eletricidade caiu por pouco tempo, mas foi restabelecida rapidamente. Isso não ocorreria na Espanha e Portugal. É fácil subestimar o quanto a vida moderna depende da eletricidade. Houve problemas óbvios, como geladeiras desligando e as luzes dentro dos prédios se apagando. Os trens dos dois países pararam. Isso assustou especialmente cidades com metrô. Milhares de passageiros ficaram presos no escuro no subsolo, sem saber por quanto tempo a energia faltaria. Se passageiros andassem pelos trilhos com a energia restabelecida, poderiam sofrer eletrocução e graves danos. Com o tempo, percebeu-se que não era um problema de curto prazo e os funcionários auxiliaram os passageiros a deixar os túneis. Na superfície, os serviços de emergência tiveram que ir a centenas de prédios, onde pessoas ficaram presas em elevadores que pararam de repente. Sem saber por quanto tempo ficariam sem energia, muitos foram aos supermercados comprar comida, água e pilhas. Infelizmente, a queda de energia fez com que todos os sistemas de pagamento por cartão parassem de funcionar, e enormes filas se formaram do lado de fora dos bancos enquanto as pessoas tentavam sacar dinheiro. Felizmente, à noite, os sistemas elétricos começaram a se normalizar. Na manhã seguinte, quase toda a eletricidade em Espanha e Portugal já tinha voltado. Isso só foi possível pelo envio de energia do Marrocos e França às áreas afetadas. Logo iniciou-se a busca por explicação para o evento misterioso. O governo espanhol e a rede elétrica de Espanha iniciaram investigações separadas. Ficou claro que não havia um único fator responsável pelo desastre. Pode ter havido um ponto de falha, mas deveriam existir medidas para evitar que isso virasse desastre. Essas medidas falharam. A queda de energia foi causada por desligamentos de geração no sul da Espanha, fazendo a rede perder muita energia. Mas a causa exata disso ainda não está clara. Número 9. Um mistério incomum de 2025 foi um crime estranho que aconteceu na França no final do ano. O roubo ganhou destaque mundial e os autores seguem desconhecidos. Era final de novembro e as pessoas envolvidas na indústria culinária estavam se preparando para a temporada de Natal. Assim como em muitas outras partes do mundo, o Natal na França vem acompanhado de uma seleção de pratos especiais, que são tradicionalmente consumidos nessa época do ano. Entre eles está o escargot, ou caracóis, consumidos como iguaria o ano todo. Na França, cerca de 60% do escargot é consumido na temporada festiva. Eles geralmente são servidos como entrada durante grandes refeições e acompanhados de manteiga de alho. Centenas de famílias de agricultores fornecem caracóis para consumo no país, mas representam só uma pequena parte do total. A família Auvergne administra uma fazenda no nordeste da França.
A fazenda começou em 1999 pelos pais de Jean Mathieu, que ainda a administra. Ela cria caracóis para venda em mercados e restaurantes, além de ter um laboratório e uma área para visitação turística. A fazenda também fornece escargot ao restaurante estrelado Les Parcs e a outros de alto padrão. Na manhã de 24 de novembro, Jean Matheus foi trabalhar, mas logo notou algo errado. A porta da loja, da cozinha e do laboratório estavam abertas por dentro. Ele percebeu que quase todo o estoque havia sumido. Roubaram caracóis frescos, congelados e o dinheiro do caixa da loja. Felizmente, os caracóis produtores que põem ovos foram deixados para trás, mas quase todo o resto havia sumido. No total, os ladrões levaram 990 quilos de caracóis, avaliados em mais de 90 mil libras. Os donos da fazenda acreditaram que o roubo dos caracóis foi cometido por alguém familiarizado com a indústria alimentícia, pois era o período de maior estoque. Pouco antes de serem enviados aos restaurantes e estabelecimentos que encomendaram os caracóis antecipadamente. Eles não terem levado os caracóis reprodutores indica que os ladrões sabiam o que faziam. Esses caracóis não seriam fáceis de vender, o que provavelmente explica por que foram deixados para trás. Os ladrões sabiam que um golpe assim faria os Auvergne levarem cerca de 1 ano para se recuperar. Assim, os fazendeiros não conseguiam reabastecer estoques e cumprir pedidos sem comprar de fora. Uma investigação sobre o roubo revelou um buraco feito na cerca, mas outras possíveis pistas não foram divulgadas ao público. Número 8. Arqueólogos na Polônia fizeram uma descoberta estranha no local de uma antiga sorveteria. Encontraram uma lápide de calcário esculpida com restos de um possível cavaleiro medieval enterrado abaixo. Gdańsk possui uma história longa e rica. Em 1308, a cidade foi capturada pelos cavaleiros teutônicos após combates ferozes contra os governantes sembárides. Muitos moradores morreram após o desastre e Gdańsk virou uma fortaleza teutônica. A cidade só seria devolvida à Polônia em 1466. Nos tempos modernos, arqueólogos vêm encontrando vestígios e lembranças desse período da história em escavações pelo centro histórico da cidade. Em 2023, eles tiveram nova chance de desvendar parte do passado da cidade. A sorveteria Miss ocupava um local no centro da cidade desde 1962, mas agora havia se mudado. O prédio foi demolido e arqueólogos analisaram o que estava há muito tempo enterrado ali. Em 2024, encontraram restos da provável igreja mais antiga de Gdańsk. A igreja de madeira, construída por volta de 1140, foi encontrada dentro dos restos de uma fortaleza da mesma época. Um cemitério com cerca de 300 túmulos foi descoberto, mas nenhum foi tão notável quanto o túmulo encontrado no verão de 2025. Arqueólogos encontraram primeiro a lápide de calcário sobre o sepultamento. Ela tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e estava notavelmente bem preservada. Tinha sido quebrada em cerca de 4 pedaços, mas as inscrições na superfície da pedra ainda eram claramente visíveis. Um homem com capacete pontudo e armadura de cota de malha estava gravado na pedra, segurando escudo e espada. O pomo repousava contra o peito dele, numa posição que os arqueólogos acreditam indicar poder. Como a pedra era tão delicada, os especialistas trabalharam rapidamente para removê-la do local e levá-la a um museu onde pudesse ser preservada. Eles estavam animados para descobrir o que havia sob a pedra. A lápide era de calcário da ilha sueca de Gotland, junto com a imagem do cavaleiro. Isso mostrava que ali alguém importante estava enterrado. Enterrado não muito abaixo da lápide estava o esqueleto de um homem. Não havia objetos funerários. Sem a lápide, nada indicaria que aquele homem era importante, mas para os arqueólogos, a descoberta foi surpreendente. Sabe-se apenas que o homem media entre 1,68 metros e 1,75 metros, altura comum na Polônia medieval.
Especialistas achavam que ele era cavaleiro ou comandante militar honrado. Talvez houvesse um símbolo em seu escudo, pois vestígios de tinta branca foram achados, mas a imagem se perdeu há muito tempo. Cientistas tentam desvendar o mistério desse homem, sua identidade e vida. A data de sua morte ainda é incerta. É improvável que o cavaleiro de Gdańsk seja identificado pelo nome, mas provavelmente mais informações sobre ele serão descobertas nos próximos anos. Número 7. Em 3 de março de 2025, Stephanie Womack sumiu sem deixar rastros enquanto acampava com o marido. Apesar das buscas intensas, ela segue desaparecida. O marido de Stephanie a viu por volta das 17h do dia 3 de março. O casal viajou da Geórgia ao Parque Estadual Table Rock, na Carolina do Sul, e ficou hospedado em um acampamento. Mesmo com várias pessoas por perto e um ambiente seguro, o marido de Stephanie saiu para buscar suprimentos, deixando-a sozinha no acampamento. Quando ele voltou, Stephanie não estava em lugar nenhum. Depois de perguntar aos outros campistas, eles relataram que a viram pela última vez por volta das 18 horas. Stephanie saiu ou alguém agiu suspeito antes do sumiço dela? Stephanie, com 52 anos, era veterana de combate quando desapareceu e sua família afirma que ela tinha invalidez total. O bastão de caminhada e o cobertor dela sumiram do acampamento. Stephanie foi considerada desaparecida naquela noite, iniciando uma busca imediata. Há várias trilhas no Parque Estadual Table Rock, mas Stephanie não mencionou intenção de ir sozinha a nenhuma delas. Talvez ela tenha se afastado enquanto aguardava o marido. Equipes de busca percorreram as trilhas com cães, drones e helicóptero, auxiliando na investigação. Alguns dias após o início das buscas, as equipes de busca e resgate encontraram vários objetos fora da trilha. Os itens foram identificados como de Stephanie, mas seu conteúdo não foi revelado ao público. A busca agora se concentra nessa área e se expande além da trilha. Mais de 100 profissionais participaram do esforço de resgate. O terreno difícil complicou tudo. 2 semanas após o sumiço de Stephanie, várias buscas foram interrompidas. 2 trilheiros irresponsáveis causaram um incêndio florestal em outra área do parque. O fogo saiu do controle e, em certo momento, uma equipe de busca quase ficou presa pelas chamas. O incêndio foi controlado e as buscas seguiram de forma limitada no fim de março. Infelizmente, além dos itens encontrados no início da investigação, nenhuma nova pista parece ter sido descoberta. O incêndio pode ter destruído provas importantes sobre Stephanie, mas outras pistas podem estar escondidas na vegetação fora da trilha. A polícia não suspeita de crime no sumiço de Stephanie. Informações podem ser repassadas ao departamento do xerife de Pickens pelo 864-898-5500. Número 6. Um objeto estranho foi visto voando sobre os céus de uma cidade colombiana em março de 2025. O objeto supostamente caiu no chão e a esfera encontrada no local do impacto tem intrigado os cientistas desde então. Vídeos feitos em Bouga, Colômbia, mostravam um objeto estranho no céu, com movimentos erráticos e zigue-zagueando, indicando que não era natural. O objeto teria sido supostamente afetado por linhas de energia e caiu no chão, embora não parecesse realmente ter feito contato com nada antes de despencar para a Terra. Parecia possível que fosse só um drone, mas, ao irem ao campo recuperar o objeto, os moradores encontraram algo muito mais estranho. A esfera de Bouga, como ficou conhecida, parecia algo saído de um filme de ficção científica. Era uma esfera de metal com hieróglifos e escrita mesopotâmica gravados na superfície. Não havia sinais de emendas, soldas ou qualquer indício de como as duas metades da esfera foram unidas. O objeto misterioso foi levado a uma universidade no México para novos estudos. Exames, como raios-x, revelaram que não era uma bola sólida de metal. Na verdade, havia algo no centro da esfera chamado chip pelos pesquisadores.
Ele possuía fios microscópicos que podiam receber e transmitir sinais, além de 18 microesferas ao redor do chip central. Segundo relatos iniciais, cientistas usaram inteligência artificial para traduzir as marcas externas da esfera, que supostamente diziam isso. Citação: a origem do nascimento através da união e energia no ciclo de transformação, ponto de encontro da unidade, expansão e consciência, consciência individual. Pesquisadores entenderam a mensagem como um chamado para a humanidade se unir pelo bem da Terra. A esfera de Buga chamou a atenção de entusiastas de OVNIs, que achavam que era de uma sociedade avançada. Pesquisadores disseram que ela ganhou peso nos primeiros meses de pesquisa, mesmo sem crescer. Isso sugeria que o objeto tinha um sistema antigravitacional que o permitia voar. Moradores disseram que a grama onde a esfera caiu ficou queimada e não voltou a crescer meses após o acidente. Quem manuseou o objeto relatou náuseas e, em alguns casos, problemas de saúde contínuos. Pesquisadores consideraram isso mais uma prova de tecnologia avançada, apesar de não haver sinais de radiação do objeto. No entanto, até pesquisadores habituais de OVNIs receberam com ceticismo as afirmações desses especialistas. Uma teoria sugere que a esfera seja só um projeto artístico. Céticos apontaram que não há indicação de que a esfera de Buga seja o mesmo objeto visto nos vídeos do misterioso objeto no céu. Esse objeto pode ter sido um fenômeno natural ou uma aeronave comum sem ligação com a esfera de Buga. Ou um brincalhão oportunista, ou alguém operando algo como um drone, então produziu a esfera misteriosa e simplesmente afirmou que ela caiu do céu. 5 operários no porão de uma casa em Lancashire, Inglaterra, fizeram uma descoberta horripilante em agosto de 2025. Embora a polícia não acredite que algo suspeito tenha acontecido, a descoberta perturbadora continua sendo um mistério, meses depois. Foi logo após o meio-dia do dia 15 de agosto, quando a polícia foi chamada para uma casa comum em uma rua de terraço na cidade litorânea de Lytham. Trabalhadores encontraram ossos humanos durante obras no porão e equipes forenses logo confirmaram que eram de fato humanos. Não só isso, eles pareciam ser restos de crianças. À medida que mais informações sobre a descoberta eram lentamente reveladas ao público, tudo ficava cada vez mais horrível. Ninguém foi preso, pois a polícia não via os proprietários como criminosos sádicos. Eles disseram não acreditar que havia crime envolvido. Foi relatado que a polícia acreditava que os restos mortais eram de um sepultamento histórico, isolado à própria propriedade. A casa pode ter sido erguida sobre um antigo local de sepultamento, o que gerou mais perguntas do que respostas. Lytham é uma cidade antiga citada no livro do Juízo Final desde 1070, registro de um grande levantamento da Inglaterra e partes do país de Gales sob ordens de Guilherme, o Conquistador. Mapas de Lytham de vários séculos também foram preservados. E historiadores relataram que não há registro de nenhum sítio de sepultamento histórico nesse local. Isso pode significar que o sepultamento é ainda mais antigo do que esse levantamento. A região de Lytham é habitada desde a Idade do Bronze e já era uma cidade estabelecida na época de Guilherme, o Conquistador. O local de sepultamento talvez já estivesse esquecido ao escreverem o livro do Juízo Final. Isso pode indicar que o sepultamento foi recente, mas nunca foi um local oficial de sepultamento. Era comum enterrar familiares em propriedades privadas, o que pode ter ocorrido aqui. A datação dos restos mortais possivelmente fornecerá alguma explicação para esse estranho mistério, dependendo de quão antigos são os ossos. Podem ter sido restos de sepultamentos de vikings que se estabeleceram na região por volta de 900. Número 4. Todo mês de outubro, muitas organizações que cuidam de prédios antigos aproveitam a oportunidade para compartilhar algumas das histórias assustadoras e inexplicáveis que acontecem dentro dessas paredes históricas. Muitas dessas histórias são usadas para criar uma tensão para vários eventos de Halloween que acontecem nesse mês.
Em outubro de 2025, o Patrimônio Inglês compartilhou uma história com foto, evidenciando um evento misterioso. O Patrimônio Inglês administra mais de 400 edifícios históricos no país, incluindo o Castelo de Chester, construído há quase 1000 anos. O castelo original foi erguido em 1070 pelo Conde de Chester e depois reconstruído de forma permanente. Com mais de 950 anos de história, não surpreende que o castelo tenha relatos de tragédias em diferentes épocas. Pessoas foram mantidas aqui contra a vontade e muitas morreram nessas paredes. Outras tiveram vidas normais e faleceram longe do castelo. O tempo que passaram em Chester pode fazer com que seus espíritos ainda estejam ligados ao local. Como outros edifícios de Chester, o Castelo de Chester tem várias histórias de fantasmas. Uma das histórias é sobre um cavaleiro normando sem cabeça que ainda vaga pelo castelo em busca de sua cabeça. Outra era a filha de um carcereiro do século XVII. Ela se apaixonou por um prisioneiro e pulou das muralhas quando ele morreu. Nenhuma dessas histórias parece explicar a figura misteriosa flagrada pela câmera durante um evento misterioso em 2025, porém. De madrugada, uma câmera com sensor de movimento registrou algo diante de um dos portões principais, próximo à antiga guarita. A figura estava em uma área que deveria ser inacessível após a casa. Câmeras vigiam as paredes externas e espetos nas muralhas impedem que alguém escale para dentro. Um segurança foi verificar a cena, mas não encontrou sinal de intruso. O segurança estava com seu cachorro, que geralmente era corajoso, mas naquele momento ficou encolhido no carro e não quis sair para a verificação. Mesmo que não parecesse haver ninguém lá, o segurança fez a verificação a si mesmo. Ninguém pôde ser visto, mas o segurança relatou que sentiu como se centenas de olhos estivessem olhando para ele. Uma varredura na área não encontrou nada e não houve explicação para o motivo de a câmera ter detectado alguma coisa. Ao analisar o vídeo, a segurança encontrou uma cena assustadora. Uma figura fantasmagórica aparecia claramente. Parecia uma pessoa vestindo uma jaqueta com capuz. A parte superior da pessoa estava claramente visível, e é possível distinguir algo que parece ser uma bota. O que a torna tão assustadora é que parece não ter rosto. A English Heritage afirmou que não dizia ser um fantasma, apenas que não sabia o que ou quem era esta figura. Junto com a história do segurança, o intruso sem rosto será lembrado como um dos eventos mais misteriosos do Castelo de Chester nos últimos anos. Número 3. É talvez a estação de rádio de ondas curtas mais famosa do mundo, atraindo especialistas militares e detetives amadores há décadas. Mas em 2025, uma série de eventos estranhos trouxe a estação para as notícias mais do que nunca. O VB76, ou o Zumbidor, é uma estação de rádio misteriosa que transmite um som de zumbido repetido em 4.625 kHz, provavelmente perto de São Petersburgo, na Rússia. Desde os anos 1970, o zumbidor às vezes é interrompido por mensagens enigmáticas de voz com letras e números, gerando especulações. Estação de números da Guerra Fria, usada por espiões soviéticos. Apesar dos avanços tecnológicos, as transmissões continuam, muitas vezes coincidindo com eventos geopolíticos russos significativos, como o envenenamento de Alexei Navalny e a invasão da Ucrânia em 2022. Em 2025, uma série de mensagens ganhou destaque, incluindo uma em 4 de junho com os códigos Azotobak e Oxalin, divulgada após ligação entre presidentes da Rússia e Estados Unidos da América. De forma incomum, isso foi divulgado pela rede estatal Russia Today. Russia Today, que tem debatido mais sobre a estação. A Russia Today sugere que a UVB-76 está ligada a um sistema de retaliação nuclear acionado se a transmissão cessar. Mas isso é improvável, pois a estação já ficou fora do ar várias vezes. Em novembro e dezembro de 2025, ocorreu nova onda de mensagens, com recorde de 24 enviadas em 11 de novembro. Preocupantemente,
Letônia foi claramente ouvida em um código posterior, aumentando temores de ataque. O verdadeiro propósito da UVB-76 continua desconhecido, com teorias que vão desde a manutenção de atividade até a guerra psicológica. Número 2. Na madrugada de 29 de dezembro, um alarme soou em um banco de Gelsenkirchen, Alemanha. Policiais e bombeiros chegaram ao local e encontraram um buraco no cofre e milhares de caixas de segurança vazias. A polícia comparou o crime a um filme de Hollywood como 11 Homens e um Segredo. O banco fica no subúrbio de Gelsenkirchen, ao lado de um estacionamento. O banco tinha um cofre subterrâneo para caixas de segurança, seguradas até 10.300 libras, mas muitos clientes guardavam valores superiores. Após o Natal, o fim de semana foi tranquilo na região e ninguém percebeu quando ladrões entraram no estacionamento entre sexta à noite e sábado de manhã. No início do sábado, um alarme de incêndio tocou no banco e polícia e bombeiros foram ao local. Eles não notaram nada errado fora e foram embora sem checar o cofre no subsolo, onde teriam encontrado os criminosos em ação. Os ladrões fizeram um buraco da garagem até o banco e o pó dessa perfuração teria acionado o alarme de incêndio. Agora, na sala de arquivos do banco, eles começaram a cortar as paredes reforçadas do próprio cofre. Fotos posteriores mostraram a cena do crime, com várias paredes com buracos quase perfeitamente circulares cortados nelas. Os ladrões teriam passado o fim de semana vasculhando cofres e levando joias, dinheiro e metais preciosos. Testemunhas viram um grupo de homens com grandes sacolas na garagem sábado à noite, mas ninguém percebeu o que faziam. Não se sabe quando os ladrões fugiram ou se acionaram o alarme de incêndio na manhã de segunda. Quando a polícia chegou, eles já tinham ido embora. Câmeras da garagem flagraram homens mascarados em um Audi com placas roubadas. Os homens pagaram o ticket do carro, mas forçaram as barreiras para liberar a passagem de uma van branca, que também estaria envolvida no crime. A polícia divulgou imagens das câmeras de segurança, mostrando que os homens usavam luvas de cores diferentes, o que poderia ajudar na identificação. Suspeita-se que profissionais cometeram o crime, pois o equipamento para perfurar as paredes do banco não era encontrado em lojas comuns. Os ladrões pareciam saber quando e onde agir. O banco enviou um comunicado informando aos seus clientes que, se eles tinham um cofre, provavelmente ele havia sido arrombado. Apenas um pequeno número de cofres permaneceu intacto. Exatamente quanto foi roubado ainda é desconhecido. A polícia solicita que quem tiver informações sobre o caso ligue para 0209300 e 658.112 ou 0209300 e 658.240. Número 1. Poucos lugares neste planeta são envoltos em mais mistério e controvérsia do que a infame Área 51. Quando um evento misterioso ocorreu perto da base militar secreta, chamou a atenção de teóricos da conspiração e caçadores de OVNIs. O evento aconteceu em 23 de setembro, a cerca de 19 quilômetros a leste do limite de segurança da Área 51. Algo caiu do céu e pousou no deserto de Nevada, segundo moradores. Era uma aeronave da base aérea de Krish, ao sul da Área 51, perto de Las Vegas. A base abriga frotas de drones Reaper e outras aeronaves não tripuladas. Segundo a versão oficial, uma aeronave caiu durante um exercício. Ninguém se feriu nem houve danos. Isso, por si só, não seria incomum. Já ocorreram quedas de drones militares, geralmente envoltas em sigilo, pois os militares evitam divulgar detalhes sobre suas aeronaves. O sigilo desse evento misterioso era fora do comum. Uma ampla zona de exclusão aérea foi criada perto do local da queda, atraindo a atenção de quem acompanha a Área 51 por estar próxima da base. Houve especulação de que o acidente teria ligação com o local secreto. Essa teoria parecia ser apoiada por George Arnoux, que investiga a Área 51 há anos.
Arnoux disse que ouvia conversas militares da Área 51 no dia do incidente. De repente, tudo ficou sério e ele ouviu sobre o possível fechamento da base. Ele disse ter ouvido que um ativo e um veículo aéreo não tripulado haviam caído. A Área 51 é separada da base aérea de Crete. Segundo Arnoux, se o drone misterioso fosse da Área 51, eles não enviariam mensagens sobre seus próprios ativos. Ele foi pessoalmente ao local da queda por estradas secundárias para ver o que encontrava. Isso era em área pública, mas ele foi barrado pela polícia local e militares. Ele levou dias para chegar ao local da queda, onde quase não havia nada para ver. Vários veículos pesados pareciam ter passado pela área, compactando a terra e eliminando qualquer vestígio de algo que pudesse ter caído ali. Mas Arnoux disse que era impossível os militares limparem o local tão rápido e sugeriu que pode ter achado uma área de distração. Em 3 de outubro, tudo ficou ainda mais misterioso. Os militares afirmaram que a operação de limpeza terminou em 27 de setembro, mas quando estavam fazendo uma inspeção no local no início de outubro, encontraram objetos que haviam sido deixados no local do acidente. Era um corpo de dispositivo de treinamento inerte e um painel de aeronave desconhecida, aparentemente colocados ali para adulterar o local do acidente. Esses objetos podem ter caído de outro avião após a reabertura do espaço aéreo, mas talvez tenha sido só coincidência. O Federal Bureau of Investigation entrou na investigação para descobrir quem adulterou o local e o motivo. Teóricos especularam que a história da adulteração é falsa e que ela só foi espalhada para impedir que as pessoas tentassem investigar o local por conta própria. O que caiu no deserto de Nevada e o que ocorreu depois permanece um mistério. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo!